Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre cinética química e equilíbrio. Qual é a relação que existe entre eles? E vamos resolver alguns exercícios para estabelecer alguns parâmetros necessários para a gente determinar a velocidade, a equação da velocidade da reação. Então, vamos dar uma olhadinha? Bom, então nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os conceitos de velocidade e equilíbrio. Então, velocidade, ela está relacionada com o tempo que a gente tem que esperar para uma reação acontecer. E durante esse tempo, produtos serão formados, reagentes serão consumidos. Então, isso é que nos informa a velocidade. Agora, equilíbrio. O equilíbrio, ele nos diz quanto de produto nós teremos se a gente conseguir esperar o suficiente para que a reação ocorra. Esses dois conceitos, eles são diferentes. Não existe relação entre eles, tá? Não há uma conexão entre quão produtiva vai ser uma reação e quanto tempo uma reação gasta para ocorrer, ok? Quando a gente se prepara para realizar um experimento, né, uma reação, você se pergunta, será que vai ser rápido ou devagar? Então, isso tem a ver com velocidade, né? E a gente pode medir essa velocidade como? Através do consumo de um reagente. Quanto tempo um reagente desaparece, né, ou será consumido durante o processo? Ou então, a gente pode medir essa velocidade com relação à produção da substância que a gente está querendo. Quão rápido esse produto vai aparecer ou vai ser produzido nesse processo? Então, isso tem a ver com velocidade. Então, quando a gente faz uma reação, um experimento, a gente pode medir a velocidade da seguinte maneira. Então, vamos supor que nós temos aqui a reação A mais B produzindo C. Então, A e B são os reagentes, C é o nosso produto, tá? Então, a velocidade vai ser D, esse D aqui representa a variação da concentração ou do tempo, né, num determinado momento. Então, a variação da concentração de A, ou seja, como que essa concentração está diminuindo com o tempo, né? Ou em relação à concentração de B, como a concentração de B está diminuindo com o tempo. Ou em relação à concentração de produção de C, como que a concentração de C está aumentando com o tempo. Então, essa concentração normalmente em mol por litro, né? Aí, se a gente fizer um gráfico da concentração do produto contra o tempo da reação, a gente vai ter uma curva parecida com essa. Essa inclinação aqui, ó, ela mostra pra gente a velocidade instantânea em dado tempo, que eu chamei aqui, por exemplo, ó, de tempo T1, tá? Então, é muito comum a gente encontrar esse tipo de gráfico. Então, observando aqui o nosso gráfico, ó, nós vemos aqui, ó, a concentração do produto no início da reação é zero. Ó. O tempo é zero, a concentração é zero. Conforme a reação vai acontecendo, ó, vai passando o tempo, vai aumentando a concentração de produtos. Até que chega uma hora que essa variação aí não existe mais, ela não aumenta mais, ela passa a ser constante, tá? E para descrever esse processo de aumento da concentração de produtos com o tempo, a gente usa a lei da velocidade de reação. Então, essa velocidade de reação, ela vai depender da concentração dos reagentes A e reagente B. Tá vendo que aqui tá elevado a uma potência M, né? E o B tá elevado a uma potência N. E tem aqui a constante da velocidade, tá? Então, ela descreve a reação cuja velocidade depende da concentração de dois reagentes, A e B.
se a gente tivesse uma reação que tivesse um terceiro reagente, esse terceiro reagente poderia entrar na velocidade da reação também. Então, veja, ó, a velocidade da reação, ó, apresenta aqui o K, que é uma constante de velocidade e ela é determinada experimentalmente, tá? Isso é importante. M e N são chamados de ordem de reação e eles podem ser medidos para diferentes reações, tá? Quando esse M aqui, ó, deixa eu apagar aqui, ó, quando esse M for maior do que esse N aqui, o que significa isso? Ó? Significa que a velocidade da reação ela vai ser mais influenciada pela variação da concentração do A do que do B, tá? E a soma de M mais N a gente chama de ordem total da reação. Então, vamos explicar um pouquinho mais a respeito desse M e N, que são chamados de ordem da reação. Ó, quando a gente tem uma reação de ordem zero, o que significa isso? Que a velocidade para essas reações, ela não vai depender da concentração de nenhuma das espécies. Ela simplesmente ocorre uma taxa característica lá e a velocidade dela é constante, tá? Então, a gente pode escrever que a velocidade é igual a K. Por quê? O M e o N para essas reações valem zero. Então, qualquer que seja a concentração lá, concentração de A elevado a zero é igual a 1. Concentração de B elevado a zero é igual a 1. Por que zero? Porque a reação é de ordem zero, tá? E isso é determinado experimentalmente. Reações de primeira ordem. A velocidade para essas reações dependem da concentração de uma única espécie. Então, vamos supor que a velocidade vai depender da espécie A. Então, ele vai ser elevado à primeira potência, tá? Ou poderia ser assim também. A velocidade é K vezes a concentração de B elevado à primeira potência. Então, ela é de primeira ordem. De segunda ordem, significa que a concentração de duas espécies pode interferir aí na velocidade da reação. Ou pode ser que ela seja de segunda ordem em relação a uma única espécie. Então, por exemplo, a velocidade da reação pode ser K vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Então, ó, o M aqui é 1, o N é 1. Então, aqui, M mais N, 2. Então, é de segunda ordem, que ela depende da concentração de A e de B. Mas a velocidade pode ser também K vezes a concentração de A ao quadrado. Então, ela é de segunda ordem só em relação ao reagente A, tá? Então, a velocidade da reação vai depender só da variação da concentração do A. E aqui, ó, pode ser K vezes B ao quadrado, ou seja, ela é de segunda ordem em relação a B. Ela depende só da variação da concentração de B, ela não depende da concentração de A. Gente, ó, é importante você perceber que essas ordens de reação são informações experimentais. Não tem como você olhar para a equação de uma reação e falar, ah, não, essa reação é de primeira ordem ou é de segunda ordem. Não, isso é uma informação que você tira através de experimentos, medidas de variação de concentração com o tempo, de reagente A, reagente B, produto C, ok? Bom, normalmente uma reação química, ela se desenvolve por etapas, tá? E cada etapa, ela recebe o nome de reação elementar. Aí, a sequência dessas etapas, ela vai mostrar para a gente qual é a reação global. E onde está a importância de medir a velocidade de uma reação? É que ela ajuda a conhecer essas etapas, ou seja, ela vai ajudar a gente a construir o mecanismo de uma reação. A gente vai conseguir entender quais são as etapas que fazem com que os reagentes cheguem até os produtos. Então, tem gente que olha para uma reação como essa, por exemplo, ó, NO2 reagindo com monóxido de carbono, CO, vai produzir NO e
CO2. Então, a pessoa fala, moleza, ó, velocidade da reação é K vezes a concentração de NO2 vezes a concentração de CO. A primeira potência. Por quê? Ela está balanceada, aqui é 1, aqui é 1. Mas não é sempre assim que funciona. A gente tem que ter algumas informações a respeito dessa reação para saber se a velocidade da reação pode ser escrita assim. Então, vamos analisar um pouquinho mais. Como que a gente faz para testar a hipótese de que a velocidade que nós equacionamos lá estava certa ou errada? Tem que fazer um experimento. E experimentalmente, a gente chega nessa conclusão, que a velocidade é proporcional à concentração ao quadrado do NO2. Então, essa reação, ela não é uma reação elementar. Ela não vai ocorrer em uma única etapa. NO2 reagindo mais CO, produzindo direto NO mais CO2. Então, ela deve ser uma reação não elementar. Tá? E aí, a gente tem que tentar propor um mecanismo para ela. Como é que ela ocorre, então? Já que ela depende da concentração do NO2 ao quadrado. Aqui tem um resuminho importante sobre os principais pontos do mecanismo de uma reação. Então, ele descreve a sequência de reações elementares que devem ocorrer, né, para reagente se transformar em produtos. Pode acontecer a presença de intermediários da reação, que eles são formados de um determinado passo, mas eles vão ser consumidos num passo seguinte da reação. A etapa mais lenta, ou o passo mais lento no mecanismo, é a etapa determinante da reação, é a etapa limitante da velocidade. Tá? A velocidade da reação global ela é determinada pela velocidade de cada etapa, inclusive a etapa determinante da velocidade de reação. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de mecanismo e intermediários de reação, tá vendo? Então, a etapa elementar 1, olha aqui, ó, é a etapa lenta, tá vendo? Ó? Então, ela tem aqui, ó, 2 NO2. É como se a gente escrevesse assim, ó, NO2 mais NO2 vai produzir NO e NO3. Esse NO3 aqui, ó, que é o produto nessa etapa 1, lá na etapa 2, que é uma etapa rápida, ó, ele vai ser consumido, ele vai reagir com o CO e vai formar NO2 e CO2, tá vendo? Então, aqui, ó, ele é produto, aqui ele é reagente, então ele desaparece aqui da reação. Aí, o que que vai sobrar? Ó? Você tem um aqui, NO2 no produto, 2 aqui, então vai sobrar um só, um NO2 mais o CO, que é esse aqui, vai sobrar o NO, tá vendo? E o CO2. Aí, a velocidade da reação, ela é diretamente proporcional à concentração de NO2 ao quadrado. Por quê? Olha aqui a etapa lenta, ó. Essa reação aqui, ó, essa é a etapa lenta. E aqui nós temos 2 NO2, tá vendo? Então, esse daqui vai ser o expoente da concentração aqui do NO2. Por quê? O que está dizendo aqui pra gente? Que a velocidade dessa reação depende da concentração do NO2 ao quadrado, tá? Então, essa reação aqui, ela é uma reação de ordem 2 em relação ao NO2. Bom, esse exercício, ele está falando que essa reação, ela ocorre em 2 etapas. Então, como ela ocorre em 2 etapas, trata-se de uma reação não elementar. A primeira etapa é a reação de NO2 com outra molécula de NO2, produzindo NO e NO3. Essa é a etapa lenta. A segunda etapa, o NO3 produzido na primeira etapa, ele vai reagir com monóxido de carbono, vai produzir gás carbônico e NO2. Essa é a etapa rápida. Então, ele quer saber qual é a lei de velocidade para essa reação. A gente sabe que a lei de velocidade, ela depende apenas da etapa lenta. Nós sabemos que a velocidade, ela é diretamente proporcional, é uma constante K,
a concentração dos reagentes. Na primeira etapa, que é a etapa lenta, nós temos o NO2, que é um reagente elevado à primeira potência, porque a estequiometria aqui diz que vale 1, vezes a concentração de NO2, também elevada à primeira potência, ó, porque ele já está balanceado e aqui é 1. Então, a velocidade ela vai ser proporcional à concentração de NO2 ao quadrado, porque aqui os dois reagentes são iguais. Então, a alternativa A. Então, aqui a gente tem outro exercício que ele dá para gente uma tabela com dados experimentais, né, de concentração de H2NO e a velocidade da reação. E ele quer que a gente represente a expressão da velocidade da reação, tá? Então, nós vamos chamar essa aqui de experimento 1, aqui de experimento 2, aqui de experimento 3, e nós vamos comparar o que acontece com a velocidade quando a gente mexe aí nas concentrações desses reagentes. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Essa é a reação que a gente quer determinar a velocidade. Nós temos aqui as informações, né, do experimento. Então, a gente quer descobrir qual é essa expressão aqui de velocidade, ó. Então, para isso, a gente tem que descobrir quanto vale x, né, e quanto vale y. Então, vamos lá. Ó. Se eu pegar a primeira, aqui, ó, a primeira experiência, então, eu tenho aqui, ó, que a velocidade, ó, que é 3 vezes 10 a menos 5, é igual a K vezes a concentração do hidrogênio, ó, elevado a X, vezes a concentração do NO elevado a Y, tá? E aí, eu vou comparar com o segundo experimento, ó. Então, no segundo experimento, a velocidade, ó, é 6 vezes 10 a menos 5. Aí, eu tenho aqui, ó, K vezes a concentração do hidrogênio, ó, que é 2 vezes 10 a menos 3 elevado a X, vezes a concentração de NO. Então, se eu dividir uma pela outra, olha o que vai acontecer. Ó, eu tenho aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 3 elevado a Y é igual, então eu vou cancelar K com K, 10 a menos 5 com 10 a menos 5. E aqui, ó, eu vou ter, ó, 10 a menos 3 elevado a X, 10 a menos 3 elevado a X. Então, isso aqui também vai cancelar. O que que vai sobrar aqui, ó? Vai sobrar 3 sobre 6 igual, ó, esse 1 aqui sobre 2, ó, elevado a x, tá? Só que 6 sobre 3 eu posso simplificar. Se eu dividir tudo por 3, vai dar 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 2 elevado a x. Então, para que essas expressões sejam iguais, né? Esse 2 aqui, ó, tem que estar elevado à primeira potência, né? Então, o x aqui é igual a 1, tá? Agora, no segundo caso, ó, a gente vai comparar a segunda expressão com a terceira expressão, tá? Então, ó, olha aqui. A terceira, ó, a velocidade é 24 vezes 10 a menos 5, tá? Então, o que que nós temos igual aqui, ó? O K e 2 vezes 10 a menos 3 elevado a x, aqui, ó, 10 a menos 5, e aqui 10 a menos 3 elevado a y, eu vou dividir com 10 a menos 3 elevado a y. Então, eu vou ter, ó, 6 sobre 24 é igual a 1 sobre 2 elevado a y. Só que 6 sobre 24, eu posso dividir tudo por 6, né? Eu posso simplificar. Então, vai dar 1 sobre 4 igual a 1 sobre 2 elevado a y. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E ele tem que ser igual a 2 elevado a y. Então, y vai ser igual a 2, tá? Então, a velocidade da reação vai ser K vezes a concentração de H2 elevado a X, que nós descobrimos que vale 1, então ele é de ordem 1 em relação ao hidrogênio, vezes a concentração de NO elevado a Y, que é igual a 2, ou seja, é de segunda ordem em relação ao NO. Quer dizer, toda vez que você dobra a concentração de NO, a velocidade da reação vai ser multiplicada por 4, né? Que é o que a gente observa aqui, ó.
Ó, a gente dobra a concentração do NO, foi de 1 para 2 aqui, vezes 10 a menos 3. A velocidade da reação foi quadriplicada, né? Porque 6 vezes 4 dá 24, tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. E se precisar de mais ajuda, passa lá nas playlists que nós temos várias aulas que podem te ajudar. Tchau, tchau, pessoal! Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists, lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau!